Olá, meu nome é Natália Faria, eu sou estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e eu vou apresentar aqui uma síntese do meu trabalho de iniciação científica, que foi orientado pelo professor Evandro Pisa Duarte e tem por título ADPF 635, Controle Judicial e o papel das redes sociais na compreensão da violência policial durante a pandemia de Covid-19. Então, em primeiro lugar, quanto à metodologia empregada, é, a pesquisa teve uma natureza bibliográfica e jurídico-compreensiva, que quer dizer que ela se inseriu na perspectiva do diálogo entre a dogmática jurídica crítica, entendida aqui como um discurso doutrinário e legislativo compreendido a partir das relações de poder constituídas num determinado momento histórico, e a sociologia jurídico-penal. Então, nesse sentido, a pesquisa foi estruturada inicialmente por meio da coleta e depois a análise de dados de natureza documental e qualitativa, sobretudo a partir dos autos da DPF e transcrições da audiência pública promovida no âmbito do processo, mas também das principais publicações correlatas ao tema que foram reunidas. Agora, um pouco mais sobre o objeto da pesquisa em si e os objetivos que foram perseguidos no trabalho. O interesse pelo tema da DPF 635 veio da percepção de que a pluralidade de sujeitos processuais, considerando, por exemplo, as diversas entidades e movimentos sociais admitidos como amigos da corte, permitiu o acesso a diferentes discursos, primeiro sobre violência policial, especialmente nessa face mais perversa da letalidade policial, e segundo, também discurso sobre racismo estrutural e racismo institucional, especificamente quanto ao policiamento e à segurança pública. Nesse sentido, portanto, seria possível analisar, de um lado, como esses assuntos estão sendo trazidos para o Poder Judiciário pelo AGOENTE, os Amigos da Corte, pelo Ministério Público Federal e Estadual e pelo próprio Estado do Rio de Janeiro, e, de outro lado, como a Corte responde a tudo isso. Além disso, esse foi um processo que teve a maior parte do seu trâmite ao longo da pandemia, de modo que esse foi outro objeto de interesse da pesquisa, quer dizer, os significados dessa DPF no contexto do Covid-19, até porque no momento em que o trabalho se iniciou, já tinha sido deferido o pedido de tutela provisória incidental para determinar a suspensão de operações policiais nas favelas durante a pandemia, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais. Então, também foi objeto de interesse dessa pesquisa entender os desdobramentos que se deram a partir daí. Por fim, para entender isso também, analisar a utilização das novas tecnologias de comunicação no âmbito da DPF, principalmente no que se refere à realização da primeira audiência pública inteiramente virtual da história do STF, e também a articulação desses movimentos sociais que se deu, cuja troca, né, se deu muito pelo meio virtual, até por conta da pandemia. Então, por todas essas características, a gente viu na análise da DPF 635 um potencial muito grande para auxiliar na construção de um diagnóstico mais preciso das práticas de discriminação no âmbito da atuação das polícias urbanas no Brasil e as possibilidades de controle judicial também nesse sentido. Então, como resultados do trabalho desenvolvido, encaminhando também já para discussões possíveis e de mais conclusões, foi possível observar a potência da participação popular da DPF 635. Isso pode ser visto tanto na construção coletiva das peças da DPF pelo partido autor e a coalizão dos diversos coletivos sociais e movimentos de favela, como nas participações na audiência pública, principalmente por parte das mães e familiares de vítimas de violência policial, que puderam, naquele momento, compartilhar suas histórias de uma forma inédita perante o STF. E, inclusive, nesse ponto, é importante assinalar que a abertura da corte para a participação dessas pessoas, bem como de especialistas, professores e outros pesquisadores, não foi algo meramente simbólico, tanto é que aparecem, inclusive, citações às falas produzidas na audiência em votos posteriores do ministro relator. Além disso, foram identificados alguns dos sentidos que têm sido atribuídos ao racismo estrutural por parte de cada sujeito processual e, por fim, como o litígio estrutural, aliado à sentença da Corte Interamericana, no caso Favela Nova Brasília, criou uma oportunidade jurídica única na DPF 635, na medida em que isso fortaleceu a tese da parte arguente de que o Estado do Rio falha em promover políticas públicas de redução da letalidade policial, já que já existem medidas obrigatórias que surgiram com a condenação do Estado brasileiro que não estão sendo cumpridas. Além do que o pedido da DPF avança em relação à sentença da Corte, ao conferir absoluta centralidade à questão do racismo estrutural,
o que de forma alguma se choca com a sentença da Corte Interamericana, mas, pelo contrário, cria uma sinergia, uma complementariedade entre as cortes, um diálogo, justamente no sentido de fortalecer a proteção dos direitos humanos. Então, essas foram algumas das conclusões que foi possível chegar com o trabalho, e, por fim, termino agradecendo ao professor Evandro pela orientação, à Universidade de Brasília, à Faculdade de Direito e ao CNPq pela oportunidade. Muito obrigada.